Eclesiastes, capítulo 10, de 8 a 15. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e quem arromba um muro será mordido por uma cobra. Então, eu vejo que nesse versículo nós temos duas ideias diferentes. A primeira, quem abre uma cova acaba caindo nela. É quem faz algo contra alguém acaba sofrendo aquele mal desejado, acaba vivendo aquilo. O que tu planta, tu vai colher. Tu deseja o mal para o teu próximo, seria o exemplo de abrir uma cova, e o mal vem para ti. Então, tu cai na própria cova que tu abriu. A segunda parte do versículo diz: quem arromba um muro será mordido por uma cobra. Aí eu vejo que é um pouco diferente. Tem a ver com limite, com proteção. Tu remove os limites, tu remove a proteção, tu vai sofrer o dano, que é simbolizado pela cobra. Tu vai ser mordido pela cobra, porque o muro é um limite e ele é uma proteção. Então, tu tá te protegendo de algo externo e algo externo tá sendo evitado. O muro, uma cerca, uma grade, uma tela, uma parede, uma muralha, qualquer obstáculo físico, visual, simboliza um limite, simboliza também uma proteção. Tu tá evitando algo, tu tá te protegendo de algo e tu tá dando para pessoa que tá do outro lado deste muro, do outro lado desta parede, um limite, que no caso também pode ser uma cobra, também pode ser algo perigoso, algo mortífero, algo letal. Então, diante de Deus nós temos também muitos limites e eles não devem ser removidos. O Senhor nos deu limites por onde nós devemos andar. Ele pavimentou um caminho. Jesus é o caminho. Então nós devemos trilhar este caminho. Quando nós nos desviamos do caminho, nós corremos risco. Deus constrói este muro ao nosso redor. Ele nos protege. Quando tu vai lá e abre um espaço nesse muro, é porque tu quer espiar do outro lado, ou tu quer passar para o outro lado, ou pior, tu quer deixar o que está do lado de fora vir para o lado de dentro. Então, quando isso acontece, tu vai ser mordido pela cobra. Por uma cobra, tu vai sofrer o dano. Tu vai pagar um preço alto por ter removido os limites, a proteção que o nosso Deus nos deu, que o nosso Deus deixou na sua palavra. Importante esse versículo. 9. Quem arranca pedras será ferido por elas, e o que racha lenha se expõe ao perigo. Tu vai ter que arcar com as consequências dos teus atos. Tu vai ter que lidar com os efeitos das tuas escolhas. Quem arranca pedras sabe que está sujeito a ser ferido por elas. As pedras são afiadas, são perigosas, são escorregadias. Então, quem decide arrancar pedras sabe o risco que está correndo. O que racha lenha se expõe ao perigo. A gente diz que quem sai na chuva pode se molhar, ou quer se molhar, ou vai se molhar. É o mesmo sentido. Quando tu toma uma decisão na tua vida, tu vai precisar lidar com as decorrências dessa decisão, com as consequências, com os efeitos. A gente toma uma decisão pensando nos prós,
mas existem os contra. A gente tem que pensar nas vantagens e nas desvantagens. Se vale a pena correr o risco de se ferir nas pedras. É tão importante arrancar pedras? Então, tu vai ter que administrar os ferimentos que as pedras vão te causar. Quem racha lenha, tu precisa da lenha? Isso é muito importante para ti? É essencial? É necessário? Então, tu tá sabendo que tu tá te expondo a um perigo, a um risco. 10. Se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Eu também poderia dizer que esse é aquele ditado assim, ó, depois que o leite está derramado, não adianta chorar. Já derramou o leite, tu vai ter que limpar, lavar, fazer o que tem que ser feito. Então, se tu não afiou a lâmina do machado, significa que tu não fez o que era para ter sido feito. Tu não respeitou as etapas, o planejamento prévio, o que tu faz antes. Tu pega o machado, tu quer usar o machado, mas para tu poder usar o machado, tu tem que afiar a lâmina. Se tu não afia a lâmina, tu vai ter que trabalhar dobrado. O teu esforço vai ser dobrado, porque o machado não está afiado. Isso acontece tanto na nossa vida, quando tomamos decisões precipitadas, impulsivas, decisões baseadas em premissas erradas. Ah, eu preciso do machado, mas tu verificou se ele está afiado? Não. Então, teu trabalho não vai ter êxito. Tu não vai ser próspero no que tu tá fazendo, porque tu não respeitou o que era para ter sido feito antes. Isso se aplica a todas as áreas da nossa vida, inclusive, principalmente, nas questões econômicas e financeiras. As pessoas que gastam sem ganhar ou gastam sem guardar, não ter recurso, e aí ficam endividadas, amaldiçoam, murmuram, pedem empréstimo, ficam com uma vida amarrada, presa. Por quê? Quiseram usar o machado, mas não tinham afiado. E aí ele diz, ó, é preciso redobrar a força. Significa que tu vai sofrer muito mais. Tu vai pagar um preço dobrado, um preço alto, porque tu não fez o que era para ter sido feito antes. 11. Se a cobra morder antes de estar encantada, de nada adianta o trabalho do encantador. É aquilo que eu falei. O trabalho do encantador é evitar que a cobra morda. Se a cobra mordeu, o que tu vai fazer? Para que serve o encantador? Ele não é um bom encantador, né? Então, o leite está derramado, o machado não tem fio, não vai adiantar. Tu vai ter que parar e afiar o machado. Tu não vai poder ficar chorando, tu vai ter que limpar o leite que tu derramou. Então, não serviu de nada o trabalho do encantador, porque a cobra mordeu antes. Então, tu vai ter que dispensar o encantador, porque ele não encantou a cobra. Mesma coisa. O que tu vai fazer? Tu perdeu o leite? Sujou tudo? O que tu vai fazer? Tu vai ter que lavar, tu vai ter que limpar. O machado tá sem fio? O que tu vai ter que fazer? Afiar o machado. Lembra de onde caíste e te arrepende. Volta às primeiras obras. Tem coisa que não adianta tu continuar porque tá errado. Tu tem que parar, voltar atrás e começar de novo. Começar direito. Fazer o que era para ter sido feito. 12. As palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. As primeiras palavras de sua boca são tolice,
e as últimas loucura perversa. Eu li o 12 e o 13 porque eles falam a mesma coisa. Aqui a gente tem o contraste entre o sábio e o tolo, entre o prudente e o louco. Então, o sábio, ele tem bondade na sua língua, as suas palavras são abençoadas, porque o coração dele também é bom, também é benigno. O Senhor Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se as palavras do sábio trazem favor, bênção, graça para quem ouve, é porque o coração deste sábio é um bom coração. Agora, por outro lado, o tolo, ele é cruel. Porque olha o que diz: as primeiras palavras da sua boca são tolice, e as últimas, loucura perversa. Então, a loucura já é algo grave e sério. Agora, imagina uma loucura perversa. Isso é crueldade, isso é maldade, isso é egoísmo, isso é algo deplorável. Enquanto o sábio edifica, abençoa, constrói, o tolo faz o contrário, faz o oposto. Ele destrói, ele desqualifica, ele envergonha, ele causa vexame, ele causa dor, ele transtorna o ambiente e as pessoas. Porque loucura perversa dá uma ideia de algo que saiu do controle, algo que exagerou, exacerbou, algo que transbordou, loucura perversa. Isso que o tolo faz, destrói. 14. O tolo, continuamos com o tolo. O tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? Esse tem sido um assunto frequente no nosso estudo de Eclesiastes. Por quê? Porque é muito fácil as pessoas ficarem fazendo previsões vãs. Meu pai dizia que quem quer mentir fala do tempo. E hoje em dia a gente tá toda hora, ai, vai chover, ai, vai vir um temporal, ai, vai ter um furacão, ai, vai acontecer isso. Fica todo mundo falando. Isso vai gerando uma ansiedade, uma angústia, uma preocupação. A gente já não quer fazer as coisas porque tem medo de pegar um temporal, da rua alagar. Não, fica tudo assim. Aí não chove. Aí demora 2, 3 dias. Aí de repente vem uma chuva de granizo, uma ventania e ninguém avisa. Então, isso dá a ideia de que desde que o mundo é mundo, as pessoas estão sempre falando. E aqui está dizendo que o maior problema do tolo é que ele fala demais. Sabe, blá, 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 blá. Fica falando. As palavras do tolo, na sequência, vamos seguir, né? Como a gente leu no 13, a loucura perversa, são palavras que ferem, são palavras que machucam, assim como espinhos, assim como pontas de faca. Então, quando o tolo multiplica as palavras, multiplica o efeito maligno e devastador do que ele fala. Fere, machuca, dói. Palavras têm este poder de levantar e de derrubar, de edificar e de destruir. Então, quando o tolo fica falando, já não é bom. Agora, quando ele fala demais, fala, é porque ele não sabe mais o que fazer. Ele não sabe o futuro. Ninguém sabe o futuro. E o tolo se atreve a falar. O tolo se atreve a prever. Vai longe demais.
exagera. Mas aqui está bem claro, ó. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? Quem que vai poder garantir que isso vai acontecer, ou que aquilo vai acontecer, ou que isso não vai acontecer? Ninguém sabe. Agora o tolo se aventura a fazer previsões, a dar garantias, e ele se torna ridículo fazendo isso. O tolo já é tolo. Aí um tolo ridículo, um tolo perturbado, louco, insensato, inconveniente, multiplica as palavras, fala demais. 15. O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Parece um enigma, né? Mas o que quer dizer aqui? Que o tolo, ele é fraco, ele é limitado, embotado, ele fica esgotado, exaurido. E aí tem uma tradução que diz que ele nem consegue voltar para casa. Ele se perde, ele se desvia de tão mal que ele tá. Outra tradução diz que esse sentido de que ele nem sabe ir à cidade é que ele é tão pequeno, tão frágil, tão limitado, que ele não expande os seus horizontes. Tem pessoas que ficam tão fechadas no seu mundinho e muitas vezes nos seus pensamentos tolos, na sua cabeça, na sua mente, que elas não conseguem ver nada além, não conseguem ir à cidade, não conseguem sair daquele mundinho fechado, não conseguem expandir seus horizontes. Tem um episódio muito interessante que o Senhor Jesus, para curar um cego, retirou ele da aldeia. O ambiente era tão tóxico, tão prejudicial para esse cego, que Jesus, a palavra diz que Jesus tirou ele deste ambiente. Então eu entendo que esse versículo tem a ver com isso. A pessoa está tão sobrecarregada, tão cansada, tão desgastada, tão estressada, correndo atrás do vento, que ela fica perdida e não consegue ir à cidade, não consegue evoluir, não consegue expandir. Isso também, uma pessoa que nasce, cresce, nunca sai do lugar. Não faz uma viagem, não vai na casa de um parente, não vai a lugar nenhum, não sai, não expande. O trabalho do tolo o fatiga, ou fadiga, o cansa, o exaure, o esgota, o estressa, pois nem sabe ir à cidade. Ele sequer consegue sair daquele círculo vicioso, daquela vida medíocre, daquela vida limitada. É assim que eu entendo esse versículo. Que o tolo, ele trabalha como se ele fosse um robozinho, uma máquina. Ele não consegue progredir, não consegue ir além. Ele está limitado pelas circunstâncias, pelo ambiente. É como o cego não vê. E esse milagre que Jesus fez foi em 2 etapas. É muito interessante. Eu ainda vou trabalhar com vocês esse texto, porque ele nos dá uma lição muito profunda. E esse versículo aqui está falando basicamente isso. Nem sabe ir à cidade, não consegue, não sabe a direção, não sabe o caminho, não sabe para onde ir. Está tão limitado às circunstâncias.
é tão tolo e tão cansado que não consegue ir além.